Fala galera do DevDojo, estamos de volta aí com a nossa série de vídeos sobre a AWS, o AWS White Belt, e hoje a gente vai dar continuidade ali, né, na criação, né, na mudança que a gente fez na nossa estrutura para permitir o uso da ECS como gerenciador de container e aí fazer o deploy do nosso serviço direto na ECS, permitindo ali que o próprio ECS diga, gerencia a quantidade de instâncias, memória, CPU, enfim, é o serviço que a gente vai utilizar para de fato colocar as nossas aplicações e aí pode ser N serviços para executar, como a gente já vem falado aí, né? Então, sem mais delongas, vou partir ali direto para o console da AWS para a gente ir para a configuração do nosso service dentro do cluster. Então, só relembrando, no vídeo passado a gente conseguiu deixar toda a configuração do cluster ok, e aí vamos fazer aqui um double check, opa, na verdade eu tenho que clicar aqui no Elastic Container Service, o ECS. E aí aqui a gente vai clicar dentro do nosso cluster. Entrando no nosso cluster, a gente vai ver que não tem nenhum serviço, mas se eu vim aqui em Infrastructure, a gente vai ver que tem lá os Capacity Providers, né, os provedores de capacidade que já veio por default, Fargate, Fargate Spot, e o que a gente criou com uma instância aqui devidamente configurada, né? Tem uma memória disponível, uma CPU disponível, eu posso verificar por aqui. Outra coisa importante da gente ver antes de colocar o nosso service para rodar, nas métricas aqui do cluster, a gente tem, por exemplo, quanto de CPU está sendo utilizado, quanto de memória está sendo utilizado, quanto de CPU está reservado e quanto de memória está reservado. Como que é definida a reserva de capacidade aqui dentro do cluster? Vai ser lá de acordo com o nosso service. Então lembra que lá no nosso Task Definition a gente colocou qual era o mínimo necessário de CPU e qual era o mínimo de memória? Vamos relembrar aqui, vou lá no Task Definition, venho aqui no Greeting API Task Definition, clico na versão que a gente criou e se eu vim aqui para baixo vai ter lá, esse container ele precisa de 0,25 de CPU e 0,5 de memória. Então isso aqui o Service e ECS vão utilizar para reservar lá no cluster, sabendo que se eu pedir mais de uma instância, ele vai precisar de 0, se for duas, por exemplo, ao invés de 0,25, ele vai precisar de 0,50 de CPU. E a gente sabe que ele tem um inteiro, 1024 é igual a 1 de CPU. A AWS ela faz essa definição, onde 1024 é vCPU, Virtual Computing, enfim, é o CPU. E o 0,25 está dizendo que eu estou usando, então, 0,250 e pouco, né? Vai ser a metade, né? Um quarto, na verdade, daquele processador. E aqui, quando a gente fala de memória, a gente viu que lá tem 970 e eu estou dizendo que eu uso 0,5, ou seja, eu uso um pouquinho, né, daquela memória ali também, 0,500 e alguma coisa, ou seja, vai ser um pouco mais da metade, dado que tem um pedacinho daquela memória que o container agent ali da ECS já está consumindo, né? E agora, o que a gente vai fazer então vai ser vir aqui no nosso cluster, cliquei em cima do cluster e agora a gente vai criar o serviço, dado que a gente já tem a Task Definition devidamente criada. Então, vou vir aqui em Create. Aqui no Create, eu vou basicamente selecionar qual que é a estratégia de Capacity Provider, né? Poderia ter Launch Type, que aí eu usaria o Fargate, não precisaria ter nada daquela configuração de EC2, né? Mas aqui, como a gente optou por trabalhar dentro do Frontier, com auto-scaling e a instância C2, a gente vai usar o Capacity Provider Strategy. E aqui eu vou deixar no Cluster Default, mas eu tenho uma possibilidade de customizar. E aí, quando eu venho aqui em customizar, aparece um negócio aqui esquisito pra gente, que é o Base e o Weight. Esse cara aqui é bem interessante, porque nesse caso a gente só tem um Capacity Provider, que é aquele provedor de capacidade que provê a EC2 pra gente, T2 micro, né, aquele tipo específico e tudo mais. Se eu quisesse trabalhar nesse cluster com mais de um Capacity Provider, ou seja, eu vou ter um outro provedor de capacidade que ao invés de T2 micro, ele me fornece C5X Large, que é otimizada para processamento de CPU. E eu tenho esse serviço, né, no caso desse serviço que a gente está criando, que eu sei que ele, por um acaso, poderia rodar, melhor, né, vamos dizer assim, nessa capacidade de alta computação, eu poderia definir uma base, ou seja, eu tenho mais de um Capacity Provider, eu posso até fazer isso aqui com o Fargate, não é o caso desse service, porque a gente não permitiu, mas eu vou usar aqui para dar um exemplo. Então, se eu quisesse, por exemplo, que tivesse desse serviço, eu sei que ele vai rodar com mais de uma instância dele mesmo, né? Eu quero que rode pelo menos duas como Fargate ou pelo menos duas como ECS. E aqui eu estou dizendo pelo menos duas, ou seja, no mínimo, se eu tiver 3 instâncias rodando, 2 vão estar aqui e uma vai lá para o Fargate.
Agora, se eu quisesse, puxa, eu quero um aqui e duas no Fargate, a mesma coisa, né? No mínimo ele vai ter duas no Fargate. Se eu tiver só uma, ele vai colocar naquele que tiver o maior peso, né? E aí esse peso é como se fosse trazer aqui a analogia do nosso bakery, né? Esse capacity provider, né? Da nossa padaria, seria mais ou menos cada um é um forno especializado. Eu tenho um forno para fazer biscoito, um forno para fazer, na verdade, eu tenho um forno para fazer o né, pré-cozimento ali do nosso bolo. Tô inventando aqui coisa já na cozinha. Mas eu tenho um outro forno específico para assar ou para manter aquecido. E aí o que eu estou dizendo é, ó, para, né, fazer o serviço aqui de confeitaria de bolo, eu vou garantir que eu tenha 2% das demandas, né, ou dois bolos ao mesmo tempo sendo feitos aqui, e aqui um outro. E eu vou definir o peso desse cara como sendo maior. Então, quanto maior esse cara aqui, maior vai ser o peso, né? Ou seja, a importância que a ECS vai dar para, puxa, tem mais serviços, eu vou tentar colocar mais aqui. É meio complexo, é tricker, tanto é que a gente não vai mexer nisso agora e vai usar o default, que é o nosso EC2. Mas saiba que existe, né, a possibilidade de você trabalhar aqui com esses capacity provider, até quando tem aquela situação que eu falei de spot instance, né? Eu podia ter um outro capacity provider aqui que trabalha com instância spot e que eu digo para ele, olha, não precisa ter nada rodando aqui. A base é no cluster que está on demand. E aí, coloco lá uma base, o mínimo de serviço que eu quero rodando ali dentro. Mas, se você precisar escalar, você tem esse outro capacity provider que o excedente pode ir para lá. Então, depois do mínimo que for atribuído no cluster, as outras instâncias vão para o capacity provider que está com a instância spot. E aí, consequentemente, isso pode ficar mais barato. Enfim, dá para fazer um monte de estratégia aqui e a gente vai no básico agora, beleza? Então, uma vez que eu defini ali o capacity provider, Deployment Configuration, a gente vai selecionar a nossa service, certo? Task é um outro tipo de deployment, que é algo que sobe e depois desliga. Não é o nosso caso, a gente está criando um service que ele quer que fique de pé, né? A gente quer que ele fique de pé, ele é uma API. Aí aqui eu vou especificar a nossa Task Definition, que é aquela que a gente criou, tá aqui. A versão vai ser a latest, aqui eu poderia marcar se eu quisesse colocar uma versão específica na mão. O nome do serviço vai ser o Greeting Service. Aí aqui o Service Type vai ser réplica mesmo, vai estar rodando... aqui o que ele diz é tipo assim, do réplica, ele vai tentar manter um número necessário espalhado entre as instâncias que estão ali no cluster, né? Então, se o cluster tem duas, três instâncias, ele vai tentar espalhar elas ali dentro do cluster para ficar melhor. O Daemon é um pouco diferente. Ele sempre que tiver uma instância, ou seja, sempre que eu tiver uma EC2 atachada nesse cluster, eu vou subir aquele serviço automaticamente uma vez para cada instância que eu tiver. No réplica, não necessariamente. Aqui em Desire Task, a gente vai deixar um só por enquanto. E aí a gente está dizendo, ó, eu quero uma instância desse service rodando. Aqui em Deployment Options, eu vou deixar default, mas aqui basicamente eu estou dizendo, quando eu for fazer uma nova implementação de versão desse serviço, ou seja, fazer um novo deploy, qual que é o mínimo de instâncias que eu tenho que ter dele rodando e qual que é o máximo que eu posso ir durante esse deploy. E aqui por default ele vem com 100% no mínimo e 200% no máximo. Ou seja, se eu estou rodando com a versão 1 e quero subir a 2, ele vai manter a 1, vai subir a 2 e depois que a 2 subir, eu vou ter atingido ali 200% de capacidade desse serviço, ou seja, eu vou ter duas vezes o que ele tem disponível, né? E vou baixar aquela versão 1 e manter só a 2. Se eu quisesse, por exemplo, isso, né, nesse caso aqui, garantiria que eu não tenho downtime. Né? Mas se eu não me preocupo com downtime, eu poderia deixar 0. E aí, quando ele fosse implantar 2, ele ia desligar 1 e aí subia 2. Né? Então, aqui eu vou deixar padrão como 100%. Aí, aqui, o que mais eu preciso colocar? Load Balancer. Não vamos configurar nesse primeiro momento. Né? Agora, a gente vai lidar... vai fazer ali um teste usando a própria porta do container mesmo, para um primeiro teste, né? Depois a gente vai lidar com esse load balance mais na frente ali, porque inclusive tem uma cobrança de custo, né? Aqui em Service Outscaling é uma opção que a gente tem bem legal para trabalhar, por exemplo, com alguma métrica do serviço que indique para a gente que ele precisa escalar sozinho. Lembra que lá da EC2 a gente disse assim, ó, lá no Autoscaling Group, né, a gente falou, quando foi criar nossas configurações, que se passasse de 50% da capacidade da instância, ou seja, da máquina, ela ia subir uma nova, certo? Isso falando ali em termos de uso e tudo mais. Agora, quando a gente fala aqui do serviço, eu também posso observar alguma métrica, que aí pode ser o CPU ou não, para lidar com a escala e adicionar novos serviços. Por exemplo, aqui eu vou colocar um mínimo
de tasks necessárias para esse serviço rodar, e eu vou colocar 1. E o máximo que eu permito ele subir, eu vou colocar 4, né? E aqui a gente vai ver ele escalar se, por exemplo, alguma métrica que a gente vai escolher agora ultrapassar um limite que a gente quer. Então, aqui a gente vai habilitar uma Target Tracking, né, uma Target Tracking Scaling Policy, né, um recurso aqui do Service que permite que ele fique observando uma métrica. Então, eu vou colocar aqui CPU Service Scaling, porque eu vou usar literalmente a CPU. Eu poderia usar o Average Memory dessa task, ou eu poderia usar a CPU ou aqui os requests count per target se a gente estivesse usando o NLB, mas a gente não está usando, então eu vou me basear simplesmente na CPU. E aqui eu vou dizer, olha, se a CPU passar de 80% e esse período for maior que 240 segundos, você pode colocar novas instâncias. Agora, se a CPU estiver muito abaixo de um target tracking de 80%, você pode descer a quantidade de instâncias depois de... E aqui eu vou colocar 300 minutos, que é 5 minutos. E eu vou deixar ele fazer o scale in. Lembrando, scale out, eu tenho uma instância de mínimo, aumentou a demanda, passou de 80% de CPU desse serviço, ele vai adicionando novos serviços até balancear aqui a CPU, né? Putz, coloquei mais uma. Estabilizou, tá as duas com menos de 80%, ok. Mas se eu coloquei mais uma e ainda com duas está passando do valor de 80% no service, ele vai adicionar mais uma. E assim vai até esse valor estabilizar ou bater aqui o limite de 4. Então, esse é o scaling policy do service que vai garantir que se o service estiver recebendo muita escala e consumindo muita CPU ou memória, ela vai, né, adicionando, escalando sozinho ali pra gente. Tem outras estratégias de fazer isso. Então, o scale out é esse processo de colocar novas instâncias daquele serviço. O scale in é o contrário. Puxa, tá todo o tempo ali o serviço tinha escalado, né, já está acima do mínimo, e eu notei que ele ainda está consumindo 20, 30% de CPU ali. Depois de 300 segundos que esse auto-scaling policy identificar essa questão, ele vai reduzindo até chegar no mínimo necessário. E assim você garante que você tem escalabilidade tanto para cima quanto para baixo, de acordo com a tua demanda. E com a utilização dos serviços. Isso garante para a gente uma eficiência absurda e automação, né? A gente poderia, inclusive, configurar outras coisinhas ali. Quando a gente fala aqui de task placement, é a estratégia que a gente vai utilizar para colocar as instâncias para rodar. Aqui eu estou falando de AZ Balanced Spread, ou seja, eu estou espalhando as instâncias, por exemplo, no nosso exemplo, se por um exemplo ele precisar escalar 4 instâncias, a gente sabe que por hora só tem uma instância ali de servidor, mas se ele precisar de 4, dado a quantidade de memória e CPU que cada instância precisa, e aí entra naquela questão do reserved, o próprio ECS ele vai criar uma nova máquina para a gente, e dada a estratégia que a gente disse para ele seguir lá no autoscaling, vai criar numa outra subnet, ou seja, numa outra Z. Então a gente está no AZ1A, e aí ele vai criar uma outra instância na AZ1A, na B, na AZ1B, né, no caso ali. Então eu vou ter duas instâncias diferentes, duas zonas de disponibilidade diferentes, e aí eu posso ter 2 serviços em uma, 2 serviços em outra, enfim, a gente vai ver isso aqui acontecendo na prática se tiver com esse spread. Aí aqui tem outras opções, eu basicamente sempre uso essa. Posso ter aqui também one task per host, ou seja, se tiver mais de uma instância, ele vai tentar sempre manter uma em cada um, enfim. Se você tiver mais curiosidade, eu basicamente uso isso para garantir aquela questão de ter o serviço replicado. Então, cliquei aqui em Create desse serviço. Basicamente, ele já vai tentar aqui subir a nossa task, né? Então, a gente vai aguardar um pouquinho e aí a gente vai olhar aqui se a nossa task vai subir ou não. Então aqui a gente vai observando e aqui é interessante, né, que se tiver algum problema na subida dessa task, a gente agora consegue ver por aqui, né? Então se eu clicar aqui, por exemplo, dentro do service, agora eu vou ter todas as informações desse service, como por exemplo, a utilização de CPU e memória, né, logo de cara. Eu vou ter as tasks que esse service está subindo, estão rodando para ele, né? E aí, se eu quiser, por exemplo, ver os logs, eu tenho aqui uma aba de logs desse serviço, que vai mostrar pra gente o que ele está acontecendo. E aí, como eu falei, ele está usando o CloudWatch no fim das contas. Então, eu posso olhar aqui por dentro do service, os logs desse serviço, mas também posso ir lá no CloudWatch clicando aqui nessa aba, e aí a gente vai abrir aqui o serviço de CloudWatch, a gente vai ter até algumas possibilidades a mais ali da gente fazer coisas com esse log, né? Então, aqui entrando, ó, é o log da nossa aplicação mesmo. Se eu for olhando aqui, tá lá, iniciou a nossa Greeting API, aparentemente está rodando corretamente, né? Se eu volto aqui nesse ES, tá lá o serviço também dizendo que está rodando. Se eu venho aqui eu estou no nosso cluster, né?
Ali eu estava no nosso service, posso voltar aqui para vir mais informações do nosso service, né? Qual foi o deploy, que versão que ele está rodando. Aqui eu vou ter uma série de eventos que aconteceram com esse serviço. Enfim, eu tenho todo o tracking do que está acontecendo, né? De como esse serviço está rodando aqui nesse console da ECS. Então, diferente lá da EC2, que a gente tinha que entrar na máquina para saber como que está o serviço, quando era só o server 101, agora que a gente está utilizando ECS, eu posso controlar tudo por aqui. E, de novo, eu poderia ter N serviços, né? Na prática, o que a gente faz é ter um cluster ali com um monte de serviços, microserviços que se comunicam ou não, e aí tem N estratégias. Mas aqui o legal é que agora a gente resolveu aquele problema, por exemplo, de autoscaling. A nossa aplicação, ela de fato, agora ela está passível de escalar sozinha. Tá bom, mas como é que eu sei, né? Testo aqui a API que esse cara tá rodando. Bom, aqui é um detalhe, como a gente não tem o load balancer, provavelmente o que vai acontecer é que esse nosso serviço ele vai subir numa porta específica ali do nosso container, né? E lembra que a gente habilitou lá a questão de ser portas efêmeras, né? Então o que eu vou fazer aqui para achar esse cara é buscar a porta que ele subiu. E aqui, para achar a porta que a gente subiu esse serviço, é relativamente bem simples, tá? Vou voltar aqui no cluster, lá no comecinho, para a gente não se perder. Vou vir aqui no cluster White Belt. Posso vir aqui direto nas tasks, eu sei que só tem ela rodando. Vou clicar em cima da task que está rodando. Quando eu abrir essa task aqui, já vai ter uma série de informações aqui sobre ela, tá? Se eu vir aqui, por exemplo, na parte de network, vai ter, por exemplo, o IP público, que aqui vai estar assumindo da EC2 que está rodando e tudo mais. Mas sobre o container, eu venho aqui em configurações, aqui embaixo no console, né, vai ter essa setinha que eu posso expandir. Quando eu expando essa setinha, ela vai trazer as informações do Container Greeting Service. E aí, se eu vier aqui, por exemplo, em Network Bindings, ele vai dizer que a host port que está sendo utilizada para encaminhar para a porta do serviço é a 32768. Então, eu posso clicar, né, selecionar aqui, copiar e colar essa porta. E aí, o que eu posso fazer para testar? O external link, então, é esse? Beleza. Vou clicar aqui nesse cara. Ele... Opa, na verdade, não é essa URL que eu quero. O que eu quero aqui, no caso, vai ser a URL pública que eu vou ter acesso a esse serviço. Então, na verdade, ele trouxe já configurado certinho. O que não tem aqui configurado é o... ele, enfim, colocou esse monte de informação aqui na URL, não era bem o que eu queria. Então, eu vou pegar ali direto o endereço IP público. Deixa eu pegar aqui. Opa, voltando aqui onde a gente estava. Beleza, vou pegar e copiar aqui o endereço público desse cara. Vou vir aqui no nosso browser. Ao invés de HTTPS, que a gente sabe que não está funcionando, vai ser HTTP. E aqui eu vou colocar o endereço daquela instância. Vou colocar a porta que a gente quer acessar, no caso que esse container está rodando, que é essa daqui. E nota que não é mais 8080 que a gente consegue usar, né? E aí, para a gente conseguir falar com o container, inclusive, vai ter que ter essa... Opa, esse barra aqui não deveria. E aqui, barra API, barra greeting, que eu acho que é a URL que a gente precisava chamar. Então, se eu fizer isso aqui, teoricamente, agora a gente tem que bater naquele container através do endereço público da instância que está rodando ele. Na verdade, não vamos conseguir bater lá. E aqui, se você prestou atenção nos vídeos passados, você vai saber o porquê, né? Na verdade, a porta que a gente tem liberada no nosso Security Group para acesso externo é a 80 e a 443. Então, se eu tento chamar a porta 32768, o que vai acontecer é que eu não vou conseguir falar com ela. Só para a gente ver que tudo está funcionando, eu vou fazer o seguinte, tá? Não é uma boa prática de maneira alguma que a gente vai fazer agora. Mas eu vou lá no nosso servidor que está com esse Security Group habilitado, para que a maneira correta de a gente fazer isso aqui vai ser depois habilitando um balanceador de carga, uma outra maneira de a gente se comunicar com a com a internet pública, ou seja, da porta 80 ou 443, de maneira mais segura, né? Só que aqui o que eu vou fazer? Vou vir na parte de security, vou vir lá no nosso security group, o White Belt SG, que está sendo utilizado aqui e que não permite a comunicação nessa porta, né? A partir de qualquer lugar, ele permite só a partir aqui de 10.0.16, ou seja, de dentro do nosso CIDR. Se eu vim aqui em Edit e trocar isso aqui por 0.0.0 em qualquer lugar, ou seja, que é internet, gente, isso aqui é horrível, não, né? Vamos fazer aqui só para testar e finalizar esse vídeo, mas no próximo a gente já vai mudar isso aqui e passar a utilizar
um NLB, né, que é um recurso ali que a gente vai usar basicamente para fazer essa comunicação ali a ponte, né, entre a porta 80 e a porta que a gente de fato quer utilizar. Então, ó, notando aqui, ele até conseguiu ir lá no servidor, mas vamos ver o que está dando erro aqui. Ah, e aí um ponto que a gente já tinha até comentado ali no começo. Se eu vier aqui nos logs da aplicação no CloudWatch, né, se você não flagrou, posso ir no CloudWatch, log groups e buscar ali pelo o log group do service. Vou fazer isso aqui, ó. Tô aqui no serviço CloudWatch, né? Venho aqui no menu da esquerda e busco pelo os logs groups, tá aqui, ó, log groups. E aqui eu vou buscar pelo nosso Service Greeting API. Se eu clicar aqui, ele vai ter aqui uma log string. Uma log string é subir um container. Toda vez que sobe um container, ele cria uma log string. Cada container vai ter sua própria log string com um ID ali para a gente conseguir acompanhar. Quando eu abro isso aqui e olho aqui, por exemplo, onde que subiu a nossa API, na verdade não foi na porta 80, foi na porta 8080. Então é isso aqui que provavelmente está errado e por isso que quando a gente bate aqui agora não fica mais com aquele problema de não conectar, ele conecta, mas não recebe nenhuma resposta. Por quê? Porque na verdade o container está errado lá a configuração, então vamos arrumar isso aqui rapidão. Para arrumar isso aqui, a gente pode ir lá de novo no nosso Task Definition. Então vou pegar aqui na Task Definition, vou clicar sobre ela. Aqui nela eu vou selecionar a versão e vou criar uma nova versão a partir dessa, uma nova revisão, né, que ele chama. Então eu vou vir aqui em Create New Revision, não vou mudar nada. A única coisa que eu vou mudar é isso aqui, 80, 80 ao invés de 80. E aqui em Host Port vou deixar do jeito que tá, porque ele vai selecionar automaticamente ali a porta que esse cara vai subir. Uma vez que eu fiz isso aqui, cliquei em Create, tá? Ele vai criar então a versão 2. E aí a gente vai aprender inclusive como faz aqui um deploy de uma nova versão da nossa Task Definition aqui no nosso White Belt Cluster. Né? Então voltei no cluster, cliquei aqui dentro dele, vou selecionar o serviço e tem um botão bem aqui pra gente, bem simples. Se tiver em português vai estar como atualizar, mas aqui para mim está o update. E aí se eu clico em update, ele vai permitir que eu selecione a versão 2, a latest. Cara, feito isso aqui, a gente vai deixar aqui o padrão de deployment e vai clicar em Update. Quando eu clico em Update, agora a gente vai observar, né, aqui nas atualizações do ECS, pode vir até aqui em Task, que a gente vai ver aquele comportamento que eu comentei mais cedo. Como está configurado para no mínimo 100 e no máximo 200, ele deve logo na sequência, se eu quiser confirmar que ele vai fazer, ó, basta vir aqui na parte de Services e olha qual revisão que eu quero que rode. Né? Como eu quero que seja a 2 que rode, ele daqui a pouco deve atualizar aqui que, ó, vou fazer o deploy da 2. Então, vamos esperar um pouquinho. Ele leva um tempinho aqui para identificar que a gente fez uma atualização. Então, ó, já começou aqui a fazer a atualização. Então, você pode ver que agora subiu uma nova task, né, com um novo ID aqui, dizendo que ela está provisionando, enquanto a versão, né, a revisão dela é a revisão 2. A task definition é essa e a revisão é a 2. Então, esperar que ele concluir essa virada. Aqui um ponto interessante de lembrar é até algo que a gente falou antes, né? A gente pediu, né, para subir aqui, fazer o deploy da nossa nova revisão e está acontecendo algo que eu já tinha comentado, que é o nosso cluster, ele tem pouca memória e CPU para ser reservada. E aí o que aconteceu? Quando a gente pediu para subir uma nova versão, ele até tudo bem em relação à CPU, ele vai atualizar aqui daqui a pouco que foi para mais de 50%, mas ele ultrapassou 50% da memória e por consequência ele não consegue colocar os dois containers, né, as duas instâncias para rodar na mesma máquina. Se a gente olhar aqui, ó, toda a memória com uma só instância rodando já foi consumida. Então se o nosso container precisa de 0,5 para rodar, ele já não consegue subir aqui. Então o que provavelmente a ECS está fazendo agora? Ela vai colocar uma nova instância C2 para aumentar a capacidade do cluster e aí sim conseguir colocar o nosso container para rodar e só depois ele vai gerar ali fazer a virada da versão, né? E aí pode ser que depois que ele fizer isso, ele inclusive vai derrubar a instância que ele subiu e etc. Então por isso que eu comento que é muito importante a gente tomar cuidado com as capacidades, né, do nosso cluster, o que está disponível. Para ter evitado isso aqui, o que eu poderia ter feito? Aqui na hora de fazer o deploy do service, quando a gente vem no update, naquela opção que ele fala do mínimo ser 100%, eu poderia ter colocado 0. Porque aí ao invés de manter aqui já a versão anterior rodando e aí
subir a nova antes, validar que ela subiu certinho para fazer a virada de chave, a ECS ia matar que está rodando e aí já ia liberar toda a capacidade do cluster e automaticamente iria subir essa nova versão. Né? Não foi o que aconteceu, na prática agora a gente tem que esperar essa outra instância subir e confirmar aqui, acabou de acontecer inclusive enquanto a gente falava. Agora o que, que ele fez? Tem uma instância rodando em cada, e aí quando eu digo uma instância de serviço, né, um container ali, Docker em cada servidor, e ele criou 2 servidores aqui pra gente, um na zona de disponibilidade A e um na zona de disponibilidade B. Então aqui foi até legal para a gente observar como automaticamente a ECS provisiona a capacidade de acordo com a necessidade. Se precisasse de mais, ele ia pedir até o máximo de 3, que é o que o nosso ASG permite. Ah, eu quero mudar para 6. Vai lá no ASG, aumenta para 6, e aí o teu cluster vai poder ir escalando essa capacidade de acordo com a necessidade. Isso aqui é mágico, né? E agora você pode ver que o que aconteceu? O serviço que estava rodando lá naquela primeira instância agora parou, porque o que está rodando é esse e ficou uma instância ali vazia. Mais tarde, quando a gente for observar, o próprio cluster vai acabar derrubando essa instância porque ele vai identificar, acho que eu tenho muito mais do que eu preciso agora. Então ele faz esse scaling, né, out e um scaling in, de acordo com as configurações que a gente fez. E agora, a versão que eu tenho rodando é a versão 2. Então, atualizou o nosso serviço, né, para garantir que ainda é aquela porta. De novo, eu não posso garantir que a porta que ele vai subir é a mesma que estava, né, por um acaso foi, que ele se baseou ali no contexto que estava, mas agora mudou aqui o container port para 8080. Então a gente vai chamar 32768 e o Docker vai saber que ele tem que direcionar para o container na porta 8080, né? Então agora se eu vier aqui e rodar, teoricamente ele deveria ir. Ele deveria ir se o IP, né, se tivesse subido na mesma instância, o que não aconteceu, né? E aí, como que a gente sabe disso? Se eu, de novo, vier ali no menu da ECS, onde está rodando a nossa task, a gente vai ver aqui, ó, que o endereço da máquina também mudou. Eu vou copiar esse cara, eu vi que clicando no link ele leva um monte de informação, então eu vou só copiar aqui esse novo IP, né, o external link desse container, e vou jogar aqui, ó, de novo, HTTP, né, que a gente não está usando TLS, e aí vou colocar o IP novo com o mesmo endereço de porta que a gente pegou ali, e aí sim eu vou conseguir falar então com a Greeting API. Então, olha só, já retornou aqui, a gente sabe então que o nosso serviço está rodando. Quero garantir? Vou olhar lá nos logs dessa aplicação. Viu que o último log que tinha era de started, agora eu dei um resumir aqui nesses logs, e olha lá que maravilha, já tem aqui uma conexão. Ah, tá, na verdade, esse aqui, ó, nota só que legal. Lá do log group, esse aqui era o container anterior que a gente estava olhando o log. Se eu quero olhar o do container atual, eu venho aqui no Greeting API, vejo que surgiu aqui um novo log stream, ou seja, os logs de um novo container, e aí clico nele. Quando eu clico nele, sim, aí aqui a gente vai ver lá a nossa request que foi feita, fetching algorithms, e tá tudo funcionando. Obviamente, né, que a gente não vai passar isso aqui para o nosso usuário, então a gente vai ter um outro recurso que aí é o ALB, NLB, enfim, o balanceador de cargas ali da AWS que a gente vai utilizar para finalizar o nosso setup, né? Então, o que a gente vai ter provavelmente ali nos próximos vídeos é esse setup aqui todo montado, né? Com o load balancer, que vai dar uma URL que a gente vai utilizar, e aí como bônus a gente pode até depois registrar um domínio, colocar um domain name para dar uma olhada em outros recursos ali da AWS nesse sentido, que é o Route 53, né? Então, para o vídeo de hoje é isso. Se você curtiu, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu comentário. E a gente vai olhar aí para tentar buscar sempre estar melhorando. E um forte abraço. Valeu!